A exploração comercial de um bem submerso é compatível com a atividade de preservação? A audiência pública no Senado mostrou que há divergências. Acompanhe. Proteger o patrimônio cultural pode levar a uma exclusão da atividade comercial e econômica. Se eu quero proteger no sentido de manter a integridade física de um bem, se eu entender que proteção é a manutenção da integridade física, eu posso estar excluindo a operação de uma atividade comercial e econômica em torno disso. Se eu estou pensando que proteger é manter o bem no seu sítio de origem, eu estou excluindo, eventualmente, uma atividade comercial e econômica em torno disso. Se eu digo o seguinte, a lei não permite que determinado quadro saia do território brasileiro, eu estou impedindo que esse determinado quadro possa ser comercializado, por exemplo. Isso é uma visão de proteção. Então, veja, não é ser contra a atividade comercial e econômica dos bens submersos ou dos bens do patrimônio cultural. É deixar mais claro no projeto e na lei o que seria, obviamente, objeto de atividade comercial e econômica e o que é objeto de proteção. E isso se faz numa definição mais clara do que é patrimônio cultural, para que as duas atividades, uma não se sobreponha sobre a outra e, obviamente, atrapalhe as finalidades de uma e de outra. Ou podem ser até complementares, não são excludentes. Pode haver o comércio de certos bens, desde que se atinja determinadas condições ou determinados padrões de qualidade de proteção. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar regula os recursos econômicos marinhos e menciona os bens arqueológicos, mas não regulamenta essa sua proteção. E as legislações nacionais oferecem diversos níveis de proteção. A maior parte delas se detém a respeito do patrimônio localizado em seu território e pouca ou nenhuma a proteção aos bens em alto mar, fora das jurisdições nacionais. Considera-se patrimônio cultural subaquático os vestígios da existência do homem de caráter cultural, histórico e arqueológico que se encontrem parcial ou totalmente, periódica ou continuamente submerso há pelo menos 100 anos. Esse é o conceito da Convenção da Unesco. Os mesmos equipamentos são utilizados para a prospecção de petróleo, eles são capazes de identificar as anomalias e os sítios arqueológicos. O que o projeto de lei preconiza é a estatização imediata do patrimônio, conforme nota técnica do consultor legislativo, sem procedimento para tal. Ademais, o aumento da tecnologia permite que essas empresas tomem conhecimento. E ninguém pode mexer? Fica no fundo do mar? Tem uma coisa de estranho aí. A legislação em vigor já assegura que, se houver qualquer achado por acaso, ou sem a devida autorização e acompanhamento de autoridades, e sem as devidas licenças, não poderá haver exploração. Em todos os casos, a lei atual assegura à União a escolha de todos os bens de valor artístico, histórico e arqueológico, podendo ser atribuídos valores a ele. É diferente de levar o bem para casa, de comercializar. A lei é clara, a lei atual. O projeto de lei 45, ao pretender revogar os artigos 20 e 21, os quais permitem o pagamento de recompensa ao concessionário da pesquisa e da exploração, torna inviáveis essas atividades. Mais uma vez, ilegal, porque afasta a iniciativa privada e fere o princípio da livre iniciativa e o Código Civil. Mandar ao arquivo imediatamente esse projeto, seja por vício de forma, seja por vício do mérito. Nós temos aí, para citar, apesar de inconstitucionais, o decreto 2537 e a própria lei da arqueologia, que não prevê aversão ao comércio, eu não quero nem me aprofundar nesse ponto, que não prevê aversão ao comércio de bens culturais. Ele prioriza, sim, o estudo científico primeiro. Essa versão, a exploração comercial de bens subaquáticos, ela norteia o projeto. E com base na tal convenção. O projeto de lei, a justificação dele, se Vossa Excelência ler em uma página a justificação, é a aversão total à exploração econômica desse tipo de bem. O que eu defendi é um reequilíbrio no projeto casado com a Lei 7.542. Qual é o reequilíbrio? O reequilíbrio é dar a verdadeira dimensão do que é exploração de uma atividade comercial e proteção de patrimônio cultural. Por que esse equilíbrio? Porque esse equilíbrio tem um fundamento constitucional.
Na Constituição, nós temos o artigo 170, que confere a livre iniciativa das atividades econômicas, e temos o artigo 216, que defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro. Então, nós, através da Constituição, estamos tentando fazer, nesse projeto que está aqui em tela, a conciliação desses dois interesses. E a Constituição nada mais é que o pacto que vai, vamos dizer assim, retratar essas vontades sociais. Não estamos excluindo a possibilidade de exploração comercial e nem quero que seja excluída a possibilidade de proteção. Mas eu acho que deve ter um certo equilíbrio. Nós temos algumas dificuldades, fruto da lei atual, da legislação atual, que principalmente porque ela não faz distinção entre os bens, cargas, navios afundados, navios com 6 anos de uso e navios com 200 anos, um século. Então, foi uma lei que ela foi feita a partir do 5º ano, se não for reclamado, ele passa bem da União. Então, a senhora imagina a enormidade de bens que hoje passaram do domínio para o domínio da União e são tratados como cada bem desse que é resgatado, nós temos que realizar uma comissão de peritos, 3 da Marinha e 3 do IPHAN, para testar se há valor cultural, artístico ou histórico desses bens, para aí sim tratá-lo como bem, como patrimônio cultural subaquático. Deixo uma frase do almirante de esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, comandante da Marinha de 2003 a 2007. Toda riqueza acaba por se tornar objeto de cobiça, impondo ao detentor o ônus da proteção. A riqueza do nosso patrimônio cultural subaquático, de forma alguma, se reveste no valor desse bem, mas sim do legado que vai deixar para as futuras gerações. E deve ser protegida por uma legislação que dê respaldo às ações do poder público. Porque nós discutimos aqui, inclusive com a presença da Marinha, sobre os riscos da segurança na Comissão de Relações Exteriores, os riscos de segurança para efeito do pré-sal em tudo o que está acontecendo. Nós temos na Somália os piratas do mar, nós podemos ter. A cobiça, como disse o comandante, é o poder. Nós temos que... A cobiça está ao redor de toda essa grande riqueza, que é uma riqueza de patrimônio. O fato dos bens arqueológicos serem propriedade da União não retira a possibilidade de proteção. Uma coisa é domínio da União e outra coisa é foco de proteção. Vamos deixar muito claro isso. Eu posso ter... Vou falar professoralmente, eu posso ter um quadro na minha casa em que eu sou proprietário, mas se esse quadro é tombado, embora eu seja proprietário, há um interesse social na sua proteção. E por haver um tombamento sobre esse quadro, eu vou ter uma série de restrições no manuseio desse quadro. Inclusive, não posso destruir o quadro. Então, eu sou o proprietário, mas eu tenho a minha propriedade de alguma forma limitada pelo interesse social coletivo pela proteção. O fato dos bens arqueológicos pertencerem ao domínio da União não retira a possibilidade da sociedade monitorar a defesa desses bens, que é fundamental, cobrando inclusive da União. Eu acho que esse é um ponto que tem que ficar muito claro aqui. O fato de estar estatizado não quer dizer necessariamente que está ou não protegido. O que depende é a ação política em torno dessa proteção. No próximo bloco, as ameaças ao patrimônio subaquático e o descaso com as riquezas encontradas em águas brasileiras. Fico muito triste de ver, comandante, ali aquelas embarcações que têm valor histórico, jogadas ao relento,